Pax and Bonus, isso quer dizer a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estou vos enviando algo muito importante sobre o pensamento do nosso Papa e o que ele fala a respeito das novas comunidades, que é o que exatamente nós estamos procurando vivenciar. Então, como o nosso núcleo já está formado, é necessário, de antemão, que a gente entenda um pouco que o direito canônico fala sobre o carisma funcional das novas comunidades. Para quem não sabe ainda, a igreja ela tem um código de direito canônico, ou seja, o que a igreja pode fazer, o que os membros da igreja podem fazer, o que não pode. Então, como o próprio nome já determina, direito funcional, direito que nos permite, como membros da Igreja Católica, diante de um movimento que existe nessa própria igreja, será que esse movimento tem a bênção do Papa? O que é que o Papa acha? O que é que o livro de direito canônico, o livro de leis da Igreja Católica, fala sobre, como por exemplo, essa nova forma de vida que a gente tem, certo? Então, no qual estamos procurando vivenciar. Então, meus irmãos, prestemos bem atenção, é algo que é de muita importância para o núcleo. Esse conteúdo, de antemão, está reservado mais ao núcleo, para depois, futuramente, a gente falar com os nossos irmãozinhos, né, que fazem parte de outros ministérios, que estão avançando na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresenta à Igreja um breve apontamento sobre o direito canônico como documento regulador e normatizador da Igreja Católica e sua consequente influência nos carismas das novas comunidades. Prestemos bem atenção, irmãos. A Igreja Católica e o direito canônico. É muito bom saber um pouquinho sobre o direito canônico da Igreja. A Igreja tem um papel de extrema importância na sociedade. Percebendo seu poder, sentiu a necessidade de um direito próprio, um conjunto de normas. Nesse sentido, a Igreja começou a formação do direito canônico, onde as fontes se encontravam nas decretais pontifícias, nos canones oriundos de concílios, ou seja, o que foi obtido no sentido de aprimorar a nossa regra de vida, o nosso meio, o nosso jeito de vivenciar a fé cristã, tudo isso veio através de concílios, reuniões com os bispos, cardeais, os papas, ou seja, os líderes maiores, nossos diretores espirituais dessa igreja que a gente chama também Cúria Romana, nos mais variados estatutos promulgados por bispos, como eu já falei, e nas inúmeras regras monásticas com seus livros penitenciais, ou seja, que a gente vê aqui que monges que viviam em mosteiro, religiosos, né, que viviam assim a sua vida, doavam sua vida à oração, ao serviço para a obra de Deus, no sentido de algo mais profundo diante da presença de Deus, foram pessoas assim, que foram como colunas diante dessa grande graça que eu posso dizer, que é exatamente a Igreja nas suas diversas modalidades de ação. O Papa Paulo VI, chamado de teólogo do direito, afirmou a necessidade de uma relação cada vez mais íntima do direito e a teologia. Assim, o objeto de estudo do direito canônico é o direito da graça. Portanto, irmãos, confunde-se com a teologia, porque não teria como estudar um direito canônico separado do outro, a teologia, que no caso são irmãs, e se fundem para a graça de Deus. Segundo o canonista Lano Cifuentes, podemos conceituar o direito canônico como, 2 pontos,
conjunto de normas jurídicas de origem divina ou humana, reconhecidas ou promulgadas pela autoridade competente da Igreja Católica, que determinam a organização e a atuação da própria Igreja e de seus fiéis, em relação aos fins que eles são próprios. Curso de Direito Canônico, São Paulo, editora Saraiva, 1971. Nesse contexto, podemos dizer que o direito canônico é o conjunto de normas cânones que orientam a disciplina eclesiástica, definem a hierarquia administrativa, os direitos e deveres dos fiéis católicos, os sacramentos e possíveis sanções por transgressão das normas, leis próprias da Igreja. O termo canon vem do grego canon, regra, empregado nos primeiros séculos da Igreja para designar as decisões dos concílios. Tal direito precede o direito comum dos povos, sendo assim muitas instituições que são hoje do direito nacional, do direito brasileiro, principalmente do direito civil e processual, elas foram inspiradas nas regras, nas normas do direito canônico. Veja aí como a nossa igreja é influente. Nesse diapasão podemos citar alguns normativos eclesiais que serviram de base norteadora para a Santa Igreja desenvolver sua missão. 1. Decreto de Graciano. É uma obra de direito canônico que compila a totalidade das normas canônicas existentes desde os séculos anteriores, muitas delas contraditórias entre si. O seu autor foi o monge e jurista Graciano, que a redigiu entre 1140 e 1142. Constituiu a primeira parte de uma série de 6 obras jurídicas canônicas, conhecidas como Corpus Juris Canonici. O decreto de Graciano representa um passo importante na consolidação do direito da Igreja Católica durante a Idade Média. A obra monumental, pela sua extensão, foi um contributo fundamental para a unificação jurídica, tratando-se, portanto, do resultado de uma atividade doutrinal de um canonista e não de uma política legislativa pontifícia, caminho que vinha a ser o mais utilizado até então para esse fim. Conforme nos ensina o canonista Starlino, em sua conceituada obra Direito Eclesial, instrumento da justiça do reino, editora Paulina, você pode verificar, 2004, originalmente, a obra de Graciano era intitulada Concordia Discordatium Canonum, Concórdia dos Canones Discordantes, que pretendia oferecer um tratado no qual se reconciliassem as tensões no direito canônico. Bem, agora vamos para o Concílio de Trento. Concílio de Trento, que foi? O Concílio de Trento foi o 19º concílio ecumênico reconhecido pela Igreja Católica Romana. Foi convocado pelo Papa Paulo XIII em 1542 e durou entre 1545 e 1563. Teve este nome, pois foi realizado na cidade de Trento, região norte da Itália. Foi nesse período o desenvolvimento do Corpus Juris Canonici, Corpo de Leis Canônicas, uma compilação de fontes relevantes de direito canônico da Igreja Católica que se aplicava às igrejas do rito latino ou rito oriental e que entrou em vigor em 1582. Podemos dizer que tais instrumentos normativos dessa época era o decreto de Graciano e as coleções de decretais de Gregório. Aí você pode ver Gregório IX e Bonifácio VIII.
como decisões advindas do Concílio de Trento podemos relatar, 2 pontos. Condenação à venda de indulgências, um dos principais motivos da reforma protestante, que foi duramente questionada por Martinho Lutero. Confirmação do princípio da salvação pelas obras e pela fé. A importância da missa dentro da liturgia católica. Vejamos bem como isso é importante. Confirmou o culto aos santos e à Virgem Maria. Reativação da Inquisição, Tribunal do Santo Ofício. Reafirmou a doutrina da infalibilidade papal. Confirmou a existência do purgatório. Confirmação dos 7 sacramentos. Proibição do casamento para os membros, clero, celibato clerical, criação de seminários para a formação de sacerdote, confirmação da indissolubilidade do casamento, medidas e decretos visando a unidade católica e o fortalecimento da hierarquia, Código de Direito Canônico de 1917 e 1983, vejamos. Depois de Pio IX e Leão XIII ordenarem algumas partes do direito canônico, a maneira da codificação Pio X, pelo motu próprio de 19 de 3 de 1904, passou a rever toda a elaboração multissecular do citado direito e a selecionar o material aproveitável, expurgando-o de elementos antiquados e reduzindo-o a fórmulas claras, adaptando-o às necessidades de então falecendo Pio X em 1914. Seu sucessor Bento XV anunciou ao mundo em 4 de 12 de 1916, a conclusão da codificação canônica. Veja bem que o livro do direito canônico ele vai avançando pelos séculos com a inspiração divina. No dia 27 de 5 de 1917, solenidade de Pentecoste, olha que coisa interessante, foi promulgado o Código de Direito Canônico pela Constituição Providentíssima Mater Ecclesia. Entretanto, passou a vigorar somente um ano depois, isto a partir de 19 de 5 de 1918. Gente, uma observaçãozinha importante. A gente percebe que essas normas criadas pelo Espírito Santo, ungindo os seus homens de Deus, isso faz com que a nossa igreja, ela não, assim, ninguém faça o que pense conforme a carne, mas tudo critério baseado dentro da estrutura da igreja, como é o caso da nossa comunidade. Nós estamos seguindo um passo a passo, onde nós temos a orientação eclesial. Então, por que eu estou enviando para vocês esse conteúdo que fala sobre as normas do Código de Direito Canônico? Porque nós estamos seguindo e devemos seguir esse caminho. Até porque já temos uma pessoa que acompanha cerca de 40 comunidades aqui no estado do Ceará, e essa pessoa se chama Teodoro. Ele está pronto a nos acompanhar, então é necessário que a gente vá arrumando a casa. Cada um de nós sabe, já tem ouvido falar sobre o direito canônico, regras de comunidade, como é que é o passo a passo de uma comunidade, a sua vida espiritual, o noviciado, o discipulado, o seminário, essas coisas básicas. O nosso modo de vida, os nossos compromissos diante da igreja, a vida em oração, a espiritualidade, tudo isso é coisa que a igreja já nos coloca, já coloca como banquete. Então é só a gente consumir para o crescimento espiritual. Irmãos, voltando ao código, este código foi revogado em 1983, com a promulgação de um novo Código Canônico pelo Papa João Paulo II. Nesse contexto, na apresentação do Código de 1983, o Santo Padre João Paulo II asseverou que, 2 pontos, no decorrer dos tempos, a Igreja Católica costumou reformar e renovar as leis da disciplina canônica a fim de, na fidelidade constante a seu divino fundador,
adaptá-las à missão salvífica que lhe é confiada. Olha que interessante, irmãos. Ambos normativos tiveram sua importância na igreja e na sociedade, dentro do momento que viveram e vigeram. Porém, o atual Código de 1983 tem como finalidade criar na sociedade eclesial uma ordem, dando primazia ao amor, à misericórdia, à graça e aos carismas, facilite a vida de seus membros e fiéis. A vida da comunidade eclesial é diretamente regulada pelos chamados direitos canônicos. Então isso quer dizer que se nós, que somos membros de uma comunidade, devemos obediência ao Papa, aos bispos, aos cardeais, ao nosso pároco, aos nossos padres, Então, vivemos como membros de testemunhas vivas, sacrários vivos de Deus Pai neste mundo, onde o direito canônico é o nosso norte. Direitos canônicos, os quais se relacionam com os católicos espalhados pelo mundo inteiro. Todas as suas características estão reguladas no Código de Direito Canônico e a Igreja Católica mantém um tribunal eclesiástico que faz julgamentos baseados no mesmo. Veja bem, nós temos até um tribunal. Agora falando um pouco sobre as novas comunidades, que é o mais importante agora, que antes de falar sobre as novas comunidades, que é o que a gente está vivenciando agora, é bom que a gente entenda agora, partindo do princípio que a gente já sabe mais ou menos o que é o direito canônico, que resumido é o livro que coordena a igreja, é o livro de leis da Igreja Católica. Agora, como é que se enquadra as novas comunidades dentro desses direitos? Vamos observar. Irmãos, as novas comunidades no âmbito da igreja e o carisma fundacional das mesmas, fala o seguinte: o Concílio Vaticano II deu uma